Meu nome é Mauro, tenho 72 anos, moro aqui no bairro de Pinheiros, em São Paulo, há mais de 4 décadas, e hoje vou contar para vocês a história mais dolorosa da minha vida. Uma história que começou no dia do meu aniversário e terminou mudando completamente o destino da minha família. Vocês sabem aquela sensação quando alguém que você ama mais que a própria vida te olha nos olhos e diz algo que destroça seu coração em 1000 pedaços? Foi exatamente isso que aconteceu comigo no dia 23 de setembro do ano passado. Era meu aniversário de 71 anos. Eu estava animado porque finalmente toda a família estaria reunida na minha casa. Minha esposa Clara havia falecido 3 anos antes, e desde então os encontros familiares se tornaram cada vez mais raros. Meus filhos Ricardo e Fernanda sempre arrumavam desculpas para não aparecer, sempre ocupados demais com suas próprias vidas. Mas naquele dia seria diferente, ou pelo menos era o que eu pensava. Acordei cedo naquela manhã, como sempre faço. O sol entrava pela janela do meu quarto, iluminando a foto da Clara na mesinha de cabeceira. Falei com ela, como faço todos os dias. Clara, hoje é meu aniversário, os meninos vão vir jantar. Você acha que eles notaram como a casa está mais silenciosa sem você? Preparei tudo com muito carinho. Fui ao mercado comprar os ingredientes para fazer a lasanha que o Ricardo sempre adorou desde pequeno. Lembro dele aos 8 anos de idade subindo numa cadeira para me ajudar a preparar o molho, lambuzando o rosto todo de molho de tomate e rindo. Passei a tarde toda cozinhando, limpando a casa, arrumando as flores que comprei especialmente para a ocasião. Coloquei a mesa com a louça boa, aquela que a Clara guardava para ocasiões especiais. Às 7 da noite eles chegaram. Ricardo com a esposa Patrícia e meus 2 netinhos, Pedro de 12 anos e Sofia de 9. Fernanda veio sozinha, ela havia se divorciado recentemente e estava passando por um período difícil. No início, tudo parecia normal. As crianças me abraçaram, me deram parabéns, Patrícia elogiou a decoração da mesa. Jantamos, conversamos sobre coisas banais. O trabalho do Ricardo na empresa de engenharia, os problemas da Fernanda com o ex-marido, as notas das crianças na escola. Eu estava feliz apenas por tê-los ali na minha casa, ao meu redor. Do jantar, quando estávamos na sala tomando café, foi quando tudo desmoronou. Ricardo se levantou do sofá, caminhou até a janela e ficou olhando para a rua por alguns minutos. Eu percebi que havia algo diferente nele, uma tensão que não estava ali durante o jantar. Fernanda também notou e perguntou se estava tudo bem. Foi então que ele se virou para mim e disse: "Pai, a gente precisa conversar sobre algumas coisas." Senti meu coração acelerar, mas respondi que, claro, ele poderia falar sobre qualquer coisa comigo. Ricardo respirou fundo e começou: "Pai, você está ficando velho, a casa está muito grande para você, você não deveria mais dirigir. Ontem a Patrícia me contou que você quase bateu o carro saindo do estacionamento do supermercado." Tentei explicar que havia sido apenas um mal-entendido, que o outro motorista que estava errado, mas ele continuou falando sem me ouvir. A Fernanda concordou com ele, dizendo que eles estavam preocupados comigo, que eu poderia me machucar, que seria melhor eu ir para uma casa de repouso onde teria cuidados adequados. Consider, repeti a palavra como se fosse uma sentença de morte. Expliquei que eu estava bem, que cuidava da casa sozinho há 3 anos, que tinha meus amigos aqui no bairro, minha rotina, meus médicos de confiança. Ricardo bateu a mão na mesa e disse algo que jamais vou esquecer: "Pai, você precisa parar de ser teimoso e aceitar a realidade." E então veio a frase que mudou tudo: "Você é só um velho inútil que está atrapalhando a vida de todo mundo." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Fernanda olhava para o chão, Patrícia levou as crianças para o quarto, e eu senti como se alguém tivesse arrancado meu coração do peito. Meu próprio filho, o menino que eu ensinei a andar de bicicleta, que levei no colo quando estava doente, que paguei os estudos, que ajudei a comprar a primeira casa, havia me chamado de velho inútil no dia do meu aniversário. Não consegui falar nada. Me levantei da cadeira, subi para o meu quarto e me tranquei lá. Ouvi eles conversando lá embaixo, depois ouvi a porta da rua bater. Eles tinham ido embora. Passei a noite inteira acordado, olhando para o teto, pensando naquelas palavras. Velho inútil. Era assim que meu filho me via. Era isso que eu representava para ele. No dia seguinte, ainda abalado com o que havia acontecido, tomei uma decisão que mudaria tudo. Liguei para meu advogado, Dr. Henrique, que há anos cuida dos meus assuntos jurídicos. Marquei uma reunião para aquela mesma tarde. Quando cheguei ao escritório dele, Dr. Henrique notou que eu estava diferente, abatido. Perguntei, estava tudo bem com minha saúde. Expliquei o que havia acontecido na noite anterior. Cada palavra, sem omitir nada. Vi a expressão de surpresa e indignação no rosto dele. Dr. Henrique me conhecia há mais de 20 anos. Sabia como eu era dedicado à minha família, como havia me sacrificado por eles durante toda a vida. Então disse para ele: "Henrique, quero alterar meu testamento. Quero tirar o Ricardo e Fernanda da herança." Ele tentou me dissuadir. Disse que era normal haver conflitos familiares.
que eu estava magoado e talvez devesse pensar melhor. Mas eu já havia decidido. Expliquei que não era apenas sobre aquela noite, mas sobre anos de negligência, de desrespeito, de me tratarem como o estorvo. Dr. Henrique redigiu um Novo Testamento. Deixei a casa e todas as minhas economias para uma instituição de caridade que cuida de idosos abandonados. Também deixei uma quantia para Pedro e Sofia Musnetinhas, que seria liberada quando completassem 18 anos, desde que eles próprios viessem me visitar pelo menos uma vez por mês até lá. As semanas que se seguiram foram as mais solitárias da minha vida. Ricardo tentou me ligar algumas vezes, mas eu não atendia. Fernanda veio até minha casa, mas não abria a porta. Precisava de tempo para processar tudo, para entender como nossa relação havia chegado naquele ponto. Foi durante esse período que conheci Dona Margarida, uma senhora de 68 anos que havia se mudado para o apartamento em frente ao meu. Ela também era viúva e estava passando por problemas familiares similares aos meus. Começamos a conversar no elevador, depois no hall do prédio, até que se tornou nossa rotina tomar café juntos todas as tardes. Dona Margarida me contou que seus filhos também queriam que ela vendesse o apartamento e fosse morar numa casa de repouso. A diferença é que ela havia aceitado, e agora se arrependia amargamente. Estava contando os dias para se mudar para um lugar onde não conhecia ninguém, longe de tudo que amava. Nossa amizade me fez perceber que eu não estava sozinho nessa situação. Existem milhares de idosos sendo tratados como empecilhos pelas próprias famílias, sendo empurrados para casas de repouso não por necessidade médica, mas por conveniência dos filhos. Um mês após meu aniversário, Pedro, meu neto mais velho, apareceu na minha porta. Ele estava sozinho, havia mentido para os pais dizendo que ia estudar na casa de um amigo. Quando abri a porta e vi aquele menino de 12 anos parado ali com os olhos cheios de lágrimas, meu coração quase parou. Vovô, ele disse, por que você não atende mais o telefone? Por que não quer mais ver a gente? Abracei meu neto com toda a força que eu tinha e comecei a chorar também. Levei ele para a cozinha, preparei um lanche e conversamos por horas. Pedro me contou que havia escutado a discussão naquela noite, que havia ouvido as palavras do pai e que não concordava com nada daquilo. Disse que me amava, que gostava de vir na minha casa, que eu ensinava coisas interessantes para ele e que ele não queria que eu fosse para uma casa de repouso. Naquele momento percebi que havia pelo menos uma pessoa na família que ainda se importava comigo de verdade. Expliquei para Pedro de forma delicada que às vezes os adultos dizem coisas que não deveriam quando estão nervosos, mas que isso não significava que não amassem uns aos outros. Contei histórias do pai dele quando era criança, mostrei fotos antigas, falei sobre a avó Clara. Pedro me ouviu com atenção e depois fez uma pergunta que me deixou sem resposta. Vovô, se você morrer, eu ainda vou poder vir aqui conversar com você? Como explicar para uma criança de 12 anos o conceito de morte, de saudade, de memórias que ficam para sempre? Apenas disse que sempre que ele quisesse conversar comigo, bastava fechar os olhos e lembrar de todos os momentos bons que passamos juntos. A partir daquele dia, Pedro começou a me visitar escondido dos pais. Ele vinha pelo menos 2 vezes por semana, sempre inventando alguma desculpa. Ajudava nos afazeres da casa, me acompanhava ao supermercado, assistíamos televisão. Juntos, essas visitas se tornaram a melhor parte dos meus dias. Através do Pedro, eu soube que Ricardo e Fernanda estavam preocupados com meu silêncio. Haviam procurado Dona Carmen, minha vizinha, para saber se eu estava bem. Dona Carmen, que sempre foi uma boa amiga, disse para eles que eu estava bem fisicamente, mas que parecia muito triste. Também soube que eles estavam considerando ir à justiça para me declarar incapaz, alegando que eu não tinha mais condições de cuidar de mim mesmo. Essa informação me deixou ainda mais revoltado. Não bastava terem me humilhado, agora queriam me tirar até a dignidade de decidir sobre minha própria vida. Foi então que resolvi procurar ajuda profissional. Marquei consultas com meu médico, geriatra, Dr. Paulo, para fazer exames completos e comprovar que estava em perfeitas condições mentais e físicas para cuidar de mim mesmo. Os resultados foram excelentes. Minha pressão estava controlada, o coração funcionando bem. Os exames neurológicos mostraram que eu tinha a capacidade mental de alguém muito mais jovem. Dr. Paulo inclusive me parabenizou pela minha lucidez e autonomia. Com esses laudos em mãos, procurei novamente Dr. Henrique e pedi para ele redigir um documento onde eu declarava estar em plenas faculdades mentais e rejeitava qualquer tentativa de interdição. Também pedi para ele enviar uma carta para Ricardo e Fernanda comunicando que qualquer tentativa de me declarar incapaz seria contestada judicialmente. A resposta não demorou a vir. Ricardo apareceu na minha casa numa tarde de quinta-feira, visivelmente alterado. Dessa vez não houve abraços nem amenidades. Ele foi direto ao ponto. Pai, o que significa essa carta do advogado? Voca estanos. Amacpon. Respondi calmamente que não estava ameaçando ninguém, apenas me protegendo de filhos que pareciam estar mais interessados em me internar do que em me compreender. Ricardo tentou argumentar que eles só queriam o meu bem,
que estavam preocupados com minha segurança. Perguntei então por quê, se estavam tão preocupados. Não tentaram conversar comigo de forma respeitosa, porque imediatamente pensaram em casa de repouso como única solução. A discussão se estendeu por mais de uma hora. Ricardo insistia que eu estava sendo teimoso e irracional, que deveria aceitar ajuda. Eu argumentava que ajuda era uma coisa, humilhação e desrespeito eram outras completamente diferentes. No final, ele saiu da minha casa batendo a porta e gritando que eu me arrependeria da minha teimosia. Naquela noite liguei para Dr. Henrique e pedi para ele acelerar a alteração do testamento. Não queria correr o risco de morrer antes de tudo estar devidamente documentado. Alguns dias depois, Fernanda veio me visitar. Ao contrário do irmão, ela chegou chorando, pedindo desculpas pelo que havia acontecido no meu aniversário. Disse que não concordava com as palavras do Ricardo, que apenas havia ficado em silêncio por estar chocada. Fernanda me abraçou e disse que me amava, que não queria me ver numa casa de repouso, que havia pensado numa solução diferente. Ela poderia se mudar para cá comigo, cuidar do mim, e assim eu não precisaria sair da minha casa. A proposta da Fernanda me emocionou profundamente. Finalmente, alguém da família estava pensando em mim como uma pessoa, não como um problema a ser resolvido. Conversamos longamente sobre essa possibilidade. Fernanda estava passando por dificuldades financeiras após o divórcio e estava morando num apartamento alugado pequeno e caro. Vir morar comigo resolveria os problemas dela e os meus ao mesmo tempo. Mas eu precisava ter certeza de que ela estava fazendo isso por amor, não por necessidade. Perguntei diretamente: Fernanda, você está propondo isso porque precisa de um lugar para morar ou porque realmente quer cuidar de mim? Ela me olhou nos olhos e disse: pai, eu preciso de um lugar para morar. Isso é verdade. Mas principalmente, eu não quero perder mais tempo longe do Senhor. Quando a mamãe morreu, percebi como a vida é frágil, como o tempo passa rápido. Não quero olhar para trás daqui a alguns anos e me arrepender de não ter aproveitado mais tempo com o Senhor. Aquelas palavras curaram uma parte das feridas que estavam abertas no meu coração. Decidimos fazer um período de experiência. Fernanda viria morar comigo por 3 meses. E veríamos como funcionaria a convivência. Se desse certo, ela se mudaria definitivamente. Durante esses preparativos, Pedro continuava me visitando escondido. Num desses encontros, ele me fez uma pergunta que me deixou pensativo. Vovô, você perdoou meu pai? A pergunta era simples, mas a resposta era complexa. Eu amava, Ricardo sempre amaria, mas estava profundamente magoado com ele. Perdonar significava esquecer ou aceitar o que havia acontecido. Expliquei para Pedro que o perdão é um processo, não um momento, e que eu ainda estava trabalhando nisso. O menino, com sua sabedoria infantil, disse algo que me marcou. Vovô, meu pai também está triste. Às vezes eu vejo ele olhando para fotos suas e da vovó Clara e ele fica com os olhos brilhando. Acho que ele se arrependeu do que falou. Sarah, que os adultos não sabem pedir desculpas. Aquela observação me fez refletir sobre toda a situação. Talvez Ricardo também estivesse sofrendo. Talvez ele não soubesse como se aproximar de mim depois do que havia dito. Talvez seu orgulho estivesse impedindo ele de admitir o erro. Fernanda se mudou para minha casa numa manhã de dezembro. Ela trouxe apenas suas roupas e alguns objetos pessoais, deixando os móveis no apartamento alugado até termos certeza de que a convivência funcionaria. Os primeiros dias foram estranhos para nós dois. Há muito tempo eu não dividia minha rotina com ninguém. E Fernanda estava acostumada a viver sozinha depois do divórcio. Mas aos poucos fomos nos adaptando. Ela cozinhava melhor que eu conhecia melhor as manias da casa, ela me ajudava com as compras mais pesadas, eu ajudava com questões burocráticas que ela não sabia resolver. O mais importante é que voltamos a conversar como pai e filha. Fernanda me contava sobre seu trabalho, seus medos, seus planos para o futuro. Eu compartilhava memórias da família, histórias da época em que ela era pequena, ensinamentos que havia aprendido ao longo da vida. Uma noite, cerca de 2 semanas após ela ter se mudado, estávamos assistindo televisão quando ela disse: pai, o senhor mudou o testamento, não foi? A pergunta me pegou desprevenido. Confirmei que sim, mas não entrei em detalhes. Fernanda ficou em silêncio por alguns minutos e depois disse: eu entendo por que o senhor fez isso. Se eu fosse o senhor, também teria feito. O que o Ricardo falou foi imperdoável, mas eu quero que saiba que não estou aqui por causa de herança. Estou aqui porque quero estar. Naquele momento tive certeza de que havia tomado a decisão certa. Ao aceitar a proposta da Fernanda, entre meus 2 filhos, ela era a única que realmente me via como uma pessoa, não como uma obrigação ou um problema. Durante esse período, Pedro continuava me visitando, mas agora com o conhecimento da Fernanda. Ela conversou com Ricardo e conseguiu uma autorização oficial para que o menino viesse me ver aos sábados. Eram os dias mais felizes da minha semana. Pedro, Fernanda e eu formávamos um núcleo familiar pequeno, mas harmonioso. Cozinhávamos juntos, assistíamos filmes,
Jogávamos cartas. Pedro me ajudava a mexer no computador e eu ensinava para ele coisas sobre marcenaria, eletrônica, pequenos reparos domésticos. Um sábado, Pedro chegou acompanhado da Sofia. A menina estava envergonhada, não sabia como me cumprimentar depois de tanto tempo sem nos vermos. Mas bastaram alguns minutos para ela voltar a ser a netinha carinhosa de sempre. Sofia me mostrou os desenhos que havia feito na escola. Me contou sobre suas amigas. Pediu para eu contar histórias da vovó Clara, como eu fazia antes. Ter meus 2 netinhos de volta na minha vida trouxe uma alegria que eu havia esquecido que existia. Eles me faziam rir, me faziam sentir útil, me faziam lembrar que ainda tinha muito amor para dar. Foi através deles que soube que Ricardo estava passando por dificuldades no trabalho. A empresa onde ele trabalhava há 15 anos estava passando por uma reestruturação e ele corria o risco de ser demitido. Pedro me contou que o pai estava muito estressado, que brigava com a Patrícia por qualquer motivo, que às vezes ficava horas trancado no escritório sem falar com ninguém. Apesar de ainda estar magoado com ele, não consegui deixar de me preocupar. Ricardo era meu filho. E um pai não consegue simplesmente parar de amar um filho, mesmo quando esse filho o machuca profundamente. Comentei com Fernanda sobre a situação do irmão e ela confirmou que sabia dos problemas dele no trabalho. Disse que tentara oferecer apoio, mas Ricardo estava muito orgulhoso para aceitar a ajuda de qualquer pessoa da família. Uma tarde, cerca de 3 meses após Fernanda ter se mudado comigo, recebi uma ligação inesperada. Era Patrícia, minha nora. Ela estava chorando e mal conseguia falar. Entre soluços, me contou que Ricardo havia sido demitido naquela manhã. Disse que ele estava devastado, que não queria falar com ninguém, que havia se trancado no quarto e estava recusando até mesmo a se alimentar. Patrícia me implorou para falar com ele, disse que talvez ele me escutasse, que ela não sabia. Mas o que fazer? Meu coração ficou dividido. Por um lado, ainda estava magoado com as palavras que Ricardo havia dito no meu aniversário. Por outro lado, ele era meu filho e estava passando por um momento difícil. Disse para Patrícia que pensaria no assunto e daria uma resposta para ela no dia seguinte. Naquela noite conversei longamente com Fernanda sobre a situação. Ela me disse que a decisão deveria ser minha, mas que na opinião dela, família era família e que momentos difíceis eram exatamente quando as pessoas mais precisavam umas das outras. Lembrei das palavras do Pedro. Será que os adultos não sabem pedir desculpas? Talvez fosse hora de eu dar o primeiro passo, não porque Ricardo mereça, mas porque eu era pai dele e isso nunca mudaria. Meu nome é Mauro, tenho 72 anos, moro aqui no bairro de Pinheiros, em São Paulo, há mais de 4 décadas. E hoje vou contar para vocês a história mais dolorosa da minha vida. Uma história que começou no dia do meu aniversário e terminou mudando completamente o destino da minha família. Vocês sabem aquela sensação quando alguém que você ama mais que a própria vida te olha nos olhos e diz algo que destroça seu coração em 1000 pedaços? Foi exatamente isso que aconteceu comigo no dia 23 de setembro do ano passado. Era meu aniversário de 71 anos. Eu estava animado porque finalmente toda a família estaria reunida na minha casa. Minha esposa Clara havia falecido 3 anos antes, e desde então os encontros familiares se tornaram cada vez mais raros. Meus filhos Ricardo e Fernanda sempre arrumavam desculpas para não aparecer, sempre ocupados demais com suas próprias vidas. Mas naquele dia seria diferente, ou pelo menos era o que eu pensava. Acordei cedo naquela manhã, como sempre faço. O sol entrava pela janela do meu quarto, iluminando a foto da Clara na mesinha de cabeceira. Falei com ela como faço todos os dias. Clara, hoje é meu aniversário, os meninos vão vir jantar. Você acha que eles notaram como a casa está mais silenciosa sem você? Preparei tudo com muito carinho. Fui ao mercado comprar os ingredientes para fazer a lasanha que o Ricardo sempre adorou desde pequeno. Lembro dele aos 8 anos de idade, subindo numa cadeira para me ajudar a preparar o molho, lambuzando o rosto todo de molho de tomate e rindo. Passei a tarde toda cozinhando, limpando a casa, arrumando as flores que comprei especialmente para a ocasião. Coloquei a mesa com a louça boa, aquela que a Clara guardava para ocasiões especiais. Às 7 da noite eles chegaram. Ricardo.com. A esposa Patrícia e meus 2 netinhos, Pedro de 12 anos e Sofia de 9. Fernanda veio sozinha. Ela havia se divorciado recentemente e estava passando por um período difícil. No início tudo parecia normal. As crianças me abraçaram, me deram parabéns. Patrícia elogiou a decoração da mesa. Jantamos, conversamos sobre coisas banais. O trabalho do Ricardo na empresa de engenharia, os problemas da Fernanda com o ex-marido, as notas das crianças na escola. Eu estava feliz apenas por ter Lossa ali na minha casa, ao meu redor. Tipo, do jantar, quando estávamos na sala tomando café, foi quando tudo desmoronou. Ricardo se levantou do sofá, caminhou até a janela e ficou olhando para a rua por alguns minutos. Eu percebi que havia algo diferente nele, uma atenção que não estava ali durante o jantar. Fernanda também notou e perguntou se estava tudo bem. Foi então que ele se virou para mim e disse: "Pai,
A gente precisa conversar sobre algumas coisas. Senti meu coração acelerar, mas responde que, claro, ele poderia falar sobre qualquer coisa comigo. Ricardo respirou fundo e começou. Pai, você tá ficando velho, a casa tá muito grande pra você, você não deveria mais dirigir. Ontem a Patrícia me contou que você quase bateu o carro saindo do estacionamento do supermercado. Tentei explicar que havia sido apenas um mal-entendido. Que o outro motorista é que estava errado, mas ele continuou falando sem me ouvir. A Fernanda concordou com ele, dizendo que eles estavam preocupados comigo, que eu poderia me machucar, que seria melhor eu ir para uma casa de repouso onde teria cuidados adequados. Casadira, repeti a palavra como se fosse uma sentença de morte. Expliquei que eu estava bem, que cuidava da casa sozinho há 3 anos, que tinha meus amigos aqui no bairro, minha rotina, meus médicos de confiança. Ricardo bateu a mão na mesa e disse algo que jamais vou esquecer. Pai, você precisa parar de ser teimoso e aceitar a realidade. E então veio a frase que mudou tudo. Você é só um velho inútil que está atrapalhando a vida de todo mundo. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Fernando olhava para o chão, Patrícia levou as crianças para o quarto, e eu senti como se alguém tivesse arrancado meu coração do peito. Meu próprio filho, um menino que eu ensinei a andar de bicicleta, que levei no colo quando estava doente, que paguei os estudos, que ajudei a comprar a primeira casa, havia me chamado de velho inútil no dia do meu aniversário. Não falar nada. Me levantei da cadeira, subi para o meu quarto e me tranquei lá. Ouvi eles conversando lá embaixo, depois ouvi a porta da rua bater. Eles tinham ido embora. Passei a noite inteira acordado, olhando para o teto, pensando naquelas palavras. Velho inútil. Era assim que meu filho me via? Era isso que eu representava para ele? No dia seguinte, ainda abalado com o que havia acontecido, tomei uma decisão que mudaria tudo. Liguei para meu advogado, Dr. Henrique, que há anos cuida dos meus assuntos jurídicos. Marquei uma reunião para aquela mesma tarde. Quando cheguei ao escritório dele, Dr. Henrique notou que eu estava diferente, abatido. Perguntou se estava tudo bem com minha saúde. Expliquei o que havia acontecido na noite anterior, cada palavra, sem omitir nada. Vi a expressão de surpresa e indignação no rosto dele. Dr. Henrique me conhecia há mais de 20 anos. Sabia como eu era dedicado à minha família, como havia me sacrificado por eles durante toda a vida. Então disse para ele: Henrique, quero alterar meu testamento. Quero tirar o Ricardo e a Fernanda da herança. Ele tentou me dissuadir. Disse que era normal haver conflitos familiares, que eu estava magoado e talvez devesse pensar melhor. Mas eu já havia decidido. Expliquei que não era apenas sobre aquela noite, mas sobre anos de negligência, de desrespeito, de me tratarem como um estorvo. Dr. Henrique redigiu um novo testamento. Deixei a casa e todas as minhas economias para uma instituição de caridade que cuida de idosos abandonados. Também deixei uma quantia para Pedro e Sofia Musi Nettinghas, que seria liberada quando completassem 18 anos, desde que eles próprios viessem me visitar pelo menos uma vez por mês até lá. As semanas que se seguiram foram as mais solitárias. Da minha vida. Ricardo tentou me ligar algumas vezes, mas eu não atendia. Fernanda veio até minha casa, mas não abria a porta. Precisava de tempo para processar tudo, para entender como nossa relação havia chegado naquele ponto. Foi durante esse período que conheci Dona Margarida, uma senhora de 68 anos que havia se mudado para o apartamento em frente ao meu. Ela também era viúva e estava passando por problemas familiares similares aos meus. Começamos a conversar no elevador. Depois no hall do prédio, até que se tornou nossa rotina tomar café juntos todas as tardes. Dona Margarida me contou que seus filhos também queriam que ela vendesse o apartamento e fosse morar numa casa de repouso. A diferença é que ela havia aceitado e agora se arrependia amargamente. Estava contando os dias para se mudar para um lugar onde não conhecia ninguém, longe de tudo que amava. Nossa amizade me fez perceber que eu não estava sozinho nessa situação. Existem milhares de idosos sendo tratados como empecilhos pelas próprias famílias, sendo empurrados para casas de repouso, não por necessidade médica, mas por conveniência dos filhos. Um mês após meu aniversário, Pedro, meu neto mais velho, apareceu na minha porta. Ele estava sozinho, havia mentido para os pais dizendo que ia estudar na casa de um amigo. Quando abri a porta e vi aquele menino de 12 anos parado ali com os olhos cheios de lágrimas, meu coração quase parou. Vovô, ele disse, por que você não atende mais o telefone? Por que não quer mais ver a gente? Abracei meu neto com toda a força que eu tinha e comecei a chorar também. Levei ele para a cozinha, preparei um lanche e conversamos por horas. Pedro me contou que havia escutado a discussão naquela noite, que havia ouvido as palavras do pai e que não concordava com nada daquilo. Disse que me amava, que gostava de vir na minha casa, que eu ensinava coisas interessantes para ele e que ele não queria que eu fosse para uma casa de repouso. Naquele momento percebi que havia pelo menos uma pessoa na família que ainda se importava comigo de verdade.
Expliquei para Pedro de forma delicada que às vezes os adultos dizem coisas que não deveriam quando estão nervosos, mas que isso não significava que não amassem uns aos outros. Contei histórias do pai dele quando era criança, mostrei fotos antigas, falei sobre a avó Clara. Pedro me ouviu com atenção e depois fez uma pergunta que me deixou sem resposta. Vovô, se você morrer, eu ainda vou poder vir aqui conversar com você? Como explicar para uma criança de 12 anos o conceito de morte, de saudade, de memórias que ficam para sempre? Apenas disse que sempre que ele quisesse conversar comigo, bastava fechar os olhos e lembrar de todos os momentos bons que passamos juntos. A partir daquele dia, Pedro começou a me visitar escondido dos pais. Ele vinha pelo menos 2 vezes por semana, sempre inventando alguma desculpa. Ajudava nos afazeres da casa, me acompanhava ao supermercado, assistíamos televisão. Juntos, essas visitas se tornaram a melhor parte dos meus dias. Através do Pedro, eu soube que Ricardo e Fernanda estavam preocupados com meu silêncio. Haviam procurado Dona Carmen, minha vizinha, para saber se eu estava bem. Dona Carmen sempre foi uma boa amiga, disse para eles que eu estava bem fisicamente, mas que parecia muito triste. Também soube que eles estavam considerando ir à justiça para me declarar incapaz, alegando que eu não tinha mais condições de cuidar de mim mesmo. Essa informação me deixou ainda mais revoltado. Não bastava terem me humilhado, agora queriam me tirar até a dignidade de decidir sobre minha própria vida. Foi então que resolvi procurar ajuda profissional. Marquei consultas com meu médico, geriatra, Dr. Paulo, para fazer exames completos e comprovar que estava em perfeitas condições mentais e físicas para cuidar de mim mesmo. Os resultados foram excelentes. Minha pressão estava controlada. O coração funcionando bem. Os exames neurológicos mostraram que eu tinha a capacidade mental de alguém muito mais jovem. Dr. Paulo inclusive me parabenizou pela minha lucidez. E hoje, com esses laudos em mãos, procurei novamente Dr. Henrique e pedi para ele redigir um documento onde eu declarava estar em plenas faculdades mentais e rejeitava qualquer tentativa de interdição. Também pedi para ele enviar uma carta para Ricardo e Fernanda comunicando que qualquer tentativa de me declarar incapaz seria contestada judicialmente. A resposta não demorou a vir. Ricardo apareceu na minha casa numa tarde de quinta-feira, visivelmente alterado. Dessa vez não houve abraços nem amenidades. Ele foi direto ao ponto. Pai, o que significa essa carta do advogado? Voca est nos. Respondi calmamente que não estava ameaçando ninguém, apenas me protegendo de filhos que pareciam estar mais interessados em me internar do que em me compreender. Ricardo tentou argumentar que eles só queriam o meu bem, que estavam preocupados com minha segurança. Perguntei então por quê, se estavam tão preocupados. Não tentaram conversar comigo de forma respeitosa, porque imediatamente pensaram em casa de repouso como única solução. A discussão se estendeu por mais de 1 hora. Ricardo insistia que eu estava sendo teimoso e irracional, que deveria aceitar ajuda. Eu argumentava que ajuda era uma coisa, humilhação e desrespeito eram outras completamente diferentes. No final, ele saiu da minha casa batendo a porta e gritando que eu me arrependeria da minha teimosia. Naquela noite, liguei para Dr. Henrique e pedi para ele acelerar a alteração do testamento. Não queria correr o risco de morrer antes de tudo estar devidamente documentado. Alguns dias depois, Fernanda veio me visitar. Ao contrário do irmão, ela chegou chorando, pedindo desculpas pelo que havia acontecido no meu aniversário. Disse que não concordava com as palavras do Ricardo, que apenas havia ficado em silêncio por estar chocada. Fernanda me abraçou e disse que me amava, que não queria me ver numa casa de repouso, que havia pensado numa solução diferente. Ela poderia se mudar para cá comigo, cuidar de mim, e assim eu não precisaria sair da minha casa. A proposta da Fernanda me emocionou profundamente. Finalmente alguém da família estava pensando em mim como uma pessoa, não como um problema a ser resolvido. Conversamos longamente sobre essa possibilidade. Fernanda estava passando por dificuldades financeiras após o divórcio e estava morando num apartamento alugado pequeno e caro. Vir morar comigo resolveria os problemas dela e os meus ao mesmo tempo, mas eu precisava ter certeza de que ela estava fazendo isso por amor, não por necessidade. Perguntei diretamente: Fernanda, você está propondo isso porque precisa de um lugar para morar ou porque realmente quer cuidar de mim? Ela me olhou nos olhos e disse: Pai, eu preciso de um lugar para morar. Isso é verdade. Mas principalmente eu não quero perder mais tempo longe do Senhor. Quando a mamãe morreu, percebi como a vida é frágil, como o tempo passa rápido. Não quero olhar para trás daqui a alguns anos e me arrepender de não ter aproveitado mais tempo com o Senhor. Aquelas palavras curaram uma parte das feridas que estavam abertas no meu coração. Decidimos fazer um período de experiência. Fernanda viria morar comigo por 3 meses e veríamos como funcionaria a convivência. Se desse certo, ela se mudaria definitivamente. Durante esses preparativos, Pedro continuava me visitando escondido. Num desses encontros, ele me fez uma pergunta que me deixou pensativo. Vovô,
Você perdoou meu pai? A pergunta era simples, mas a resposta era complexa. Eu amava Ricardo sempre e a Maria, mas estava profundamente magoado com ele. Perdoar significava esquecer ou aceitar o ponto que havia acontecido. Expliquei para Pedro que o perdão é um processo, não um momento, e que eu ainda estava trabalhando nisso. O menino, com sua sabedoria infantil, disse algo que me marcou. Vovô, meu pai também tá triste. Às vezes eu vejo ele olhando para fotos suas e da vovó Clara e ele fica com os olhos brilhando. Acho que ele se arrependeu do que falou. Sarah, que os adultos não sabem pedir desculpas, aquela observação me fez refletir sobre toda a situação. Talvez Ricardo também estivesse sofrendo. Talvez ele não soubesse como se aproximar de mim depois do que havia dito. Talvez seu orgulho estivesse impedindo ele de admitir o erro. Fernanda se mudou para minha casa numa manhã de dezembro. Ela trouxe apenas suas roupas e alguns objetos pessoais, deixando os móveis no apartamento alugado, até termos certeza de que a convivência funcionaria. Os primeiros dias foram estranhos para nós dois. Há muito tempo eu não dividia minha rotina com ninguém, e Fernanda estava acostumada a viver sozinha depois do divórcio. Mas aos poucos fomos nos adaptando. Ela cozinhava melhor que eu conhecia melhor as manias da casa, ela me ajudava com as compras mais pesadas, eu a ajudava com questões burocráticas que ela não sabia resolver. O mais importante é que voltamos a conversar como pai e filha. Fernanda me contava sobre seu trabalho, seus medos, seus planos para o futuro. Eu compartilhava memórias da família, histórias da época em que ela era pequena, ensinamentos que havia aprendido ao longo da vida. Uma noite, cerca de 2 semanas após ela ter se mudado, estávamos assistindo televisão quando ela disse: "Pai, o senhor mudou o testamento, não foi?" A pergunta me pegou desprevenido. Confirmei que sim, mas não entrei em detalhes. Fernanda ficou em silêncio por alguns minutos e depois disse: "Eu entendo por que o senhor fez isso. Se eu fosse o senhor, também teria feito. O que o Ricardo falou foi imperdoável. Mas eu quero que saiba que não estou aqui por causa de herança, estou aqui porque quero estar." Naquele momento tive certeza de que havia tomado a decisão certa. Ao aceitar a proposta da Fernanda, entre meus 2 filhos ela era a única que realmente me via como uma pessoa, não como uma obrigação ou um problema. Durante esse período, Pedro continuava me visitando, mas agora com o conhecimento da Fernanda. Ela conversou com Ricardo e conseguiu uma autorização oficial para que o menino viesse me ver aos sábados. Eram os dias mais felizes da minha semana. Pedro, Fernanda e eu formávamos um núcleo familiar pequeno, mas harmonioso. Cozinhávamos juntos, assistíamos filmes, jogávamos cartas. Pedro me ajudava a mexer no computador. Eu ensinava para ele coisas sobre marcenaria, eletrônica, pequenos reparos. Um sábado Pedro chegou acompanhado da Sofia. A menina estava envergonhada. Não sabia como me cumprimentar depois de tanto tempo sem nos vermos. Mas bastaram alguns minutos para ela voltar a ser a netinha carinhosa de sempre. Sofia me mostrou os desenhos que havia feito na escola, me contou sobre suas amigas, pediu para eu contar histórias da vovó Clara como eu fazia antes. Ter meus 2 netinhos de volta na minha vida trouxe uma alegria que eu havia esquecido que existia. Eles me faziam rir, me faziam sentir útil, me faziam lembrar que ainda tinha muito amor para dar. Foi através deles que soube que Ricardo estava passando por dificuldades no trabalho. A empresa onde ele trabalhava há 15 anos estava passando por uma reestruturação e ele corria o risco de ser demitido. Pedro me contou que o pai estava muito estressado, que brigava com a Patrícia por qualquer motivo, que às vezes ficava horas trancado no escritório sem falar com ninguém. Apesar de ainda estar magoado com ele, não consegui deixar de me preocupar. Ricardo era meu filho e um pai não consegue simplesmente parar de amar um filho, mesmo quando esse filho o machuca profundamente. Comentei com Fernanda sobre a situação do irmão e ela confirmou que sabia dos problemas dele no trabalho. Disse que tentara oferecer apoio, mas Ricardo estava muito orgulhoso para aceitar a ajuda de qualquer pessoa da família. Uma tarde, cerca de 3 meses após Fernanda ter se mudado comigo, recebi uma ligação inesperada. Era a Patrícia, minha nora. Ela estava chorando e mal conseguia falar. Entre soluços me contou que Ricardo havia sido demitido naquela manhã. Disse que ele estava devastado, que não queria falar com ninguém, que havia se trancado no quarto e estava recusando, até mesmo a se alimentar. Patrícia me implorou para falar com ele. Disse que talvez ele me escutasse, que ela não sabia mais o que fazer. Meu coração ficou dividido. Por um lado, ainda estava magoado com as palavras que Ricardo havia dito no meu aniversário. Por outro lado, ele era meu filho e estava passando por um momento difícil. Disse para Patrícia que pensaria no assunto e daria uma resposta para ela no dia seguinte. Naquela noite conversei longamente com Fernanda sobre a situação. Ela me disse que a decisão deveria ser minha, mas que na opinião dela, família era família, e que momentos difíceis eram exatamente quando as pessoas mais precisavam umas das outras. Lembrei das palavras do Pedro:
Será que os adultos não sabem pedir desculpas? Talvez fosse hora de eu dar o primeiro passo, não porque Ricardo merecia, mas porque eu era pai dele e isso nunca mudaria. No dia seguinte liguei para Patrícia e disse que iria visitá-los naquela tarde. Ela ficou muito emocionada e disse que não sabia como agradecer. Pedi apenas que ela não contasse para Ricardo que eu estava indo, queria que fosse uma surpresa. Às 5 horas da tarde toquei a campainha da casa do meu filho. Patrícia abriu a porta com os olhos inchados de tanto chorar. Me abra como se eu fosse a salvação de todos os problemas dela. Pedro e Sofia correram para me cumprimentar, surpresos e felizes por me ver ali. Perguntei onde estava o pai deles, e Pedro apontou para o corredor. Tá no quarto desde ontem, vovô. Não quer nem comer. Caminhei até o quarto de Ricardo e bati na porta. Ele gritou para deixarem ele em paz, que não queria falar com ninguém. Respondi: Ricardo, sou eu, seu pai. Abra a porta. O silêncio que se seguiu durou uma eternidade. Depois ouvi passos e a porta se abriu lentamente. Ricardo estava com uma aparência terrível. Barba por fazer, cabelo despenteado, roupas amarrotadas. Seus olhos estavam vermelhos e inchados. Quando me viu parado ali, ele simplesmente desabou. Começou a chorar como uma criança. Se jogou nos meus braços e pediu desculpas entre soluços. Pai, me perdoa. Ele repetia várias vezes. Eu fui um idiota. Eu não deveria ter falado aquilo. Eu estava nervoso, estressado, mas isso não justifica. O senhor não é um velho inútil. O senhor é meu pai. O senhor é a pessoa mais importante da minha vida. Abracei meu filho com toda a força que eu tinha. Naquele momento todas as mágoas se dissolveram. Não importava mais o que havia acontecido no meu aniversário. Importava que ele estava ali, vulnerável, precisando de mim, e eu estava ali para ele. Conversamos por horas naquele quarto. Ricardo me contou sobre as pressões no trabalho, sobre como se sentia um fracasso por ter sido demitido, sobre seus medos de não conseguir sustentar a família. Contei para ele sobre minha experiência profissional, sobre os momentos difíceis que havia enfrentado ao longo da vida, sobre como sempre havia encontrado forças para superar as adversidades. Disse que ele era jovem, competente, que certamente encontraria outro emprego, e que enquanto isso a família estaria ali para apoiá-lo. Naquela noite jantei com toda a família pela primeira vez desde meu aniversário. A atmosfera era completamente diferente daquela que havia 6 meses atrás. Havia amor, havia união, havia esperança. Ricardo me contou seus planos para procurar um novo emprego. Patrícia falou sobre a possibilidade de voltar a trabalhar para ajudar nas despesas da casa. Pedro e Sofia estavam radiantes por ver a família reunida novamente. Quando eu estava me preparando para ir embora, Ricardo me segurou pelo braço e disse: Pai, sobre o testamento. Eu sei que o Senhor mudou. E eu entendo. Não estou pedindo para o Senhor reverter a decisão. Estou apenas pedindo uma chance de provar que mereço ser seu filho novamente. Aquelas palavras me emocionaram profundamente. Respondi que ele nunca havia deixado de ser meu filho, que todos cometemos erros e que o importante era aprender com eles e seguir em frente. Nas semanas que se seguiram, nossa relação foi se reconstruindo aos poucos. Ricardo me visitava regularmente, sempre respeitoso, sempre carinhoso. Ele arrumou um novo emprego, não tão bem remunerado quanto o anterior, mas suficiente para manter a família. O mais importante é que nossa comunicação melhorou muito. Ele passou a me procurar, não apenas quando precisava de algo, mas simplesmente para conversar, para pedir conselhos, para dividir alegrias e preocupações. Fernanda continuou morando comigo, e nossa convivência se tornou cada vez mais harmoniosa. Ela arrumou um namorado, um homem viúvo da idade dela, que se tornou um bom amigo meu também. Pedro e Sofia passaram a me visitar com mais frequência. Não mais escondidos, mas com a bênção e o apoio dos pais. 6 meses após a reconciliação com Ricardo, tomei uma decisão importante. Marquei uma nova reunião com o Dr. Henrique e pedi para ele alterar novamente o testamento. Desta vez, voltei a incluir meus filhos na herança, mas com algumas condições especiais. A herança só seria liberada se eles comprovassem que mantiveram contato regular comigo até minha morte, se cuidaram de mim quando eu precisasse, e se trataram um ao outro com respeito e amor. Também estabeleci que uma parte significativa dos bens ainda seria destinada à caridade, porque havia descoberto durante esse período o quanto é importante ajudar idosos que não tiveram a sorte de se reconciliar com suas famílias. Mas a história não termina aí. Alguns meses depois da reconciliação, descobri algo que mudaria ainda mais nossa dinâmica familiar. Pedro havia começado a ter problemas na escola. Suas notas despencaram, ele estava brigando com os colegas. Os professores reclamavam de seu comportamento. Quando conversei com ele sobre isso, descobri que o menino estava sendo vítima de bullying por ser diferente dos outros garotos da idade dele. Pedro sempre foi uma criança sensível, mas interessada
em livros e computadores do que em esportes e brincadeiras típicas de meninos. Na escola, isso o tornava alvo de provocações e isolamento. Ele me contou, entre lágrimas, que os outros meninos o chamavam de estranho, que ninguém queria ser seu amigo, que ele se sentia sozinho e incompreendido. Como avô, senti meu coração se partir ao ver meu netinho sofrendo. Mas também reconheci nele algo de mim mesmo quando eu era jovem. Eu também havia sido um menino quieto, o diferente. Aquele que preferia a companhia dos adultos às brincadeiras infantis. Decidi que era hora de compartilhar com Pedro algumas lições que a vida havia me ensinado. Comecei a dedicar mais tempo específico para ele, não apenas durante as visitas familiares, mas criando momentos exclusivos nossos. Ensinei para ele sobre marcenaria, mostrando como trabalhar com as mãos pode ser terapêutico e gratificante. Começamos um projeto juntos, construir uma casinha de passarinho para o jardim. Durante essas atividades, conversávamos sobre a vida, sobre as dificuldades de crescer sendo diferente, sobre como encontrar força interior para enfrentar as adversidades. Contei para Pedro histórias da minha infância, do como eu também havia enfrentado dificuldades similares, de como havia aprendido que ser diferente não era uma fraqueza, mas uma força. Expliquei que as pessoas que provocam os outros geralmente fazem isso porque se sentem inseguras consigo mesmas, e que a melhor defesa contra o bullying era desenvolver autoconfiança e encontrar pessoas que valorizassem suas qualidades únicas. Pedro começou a florescer com essa atenção especial. Suas notas melhoraram, ele parou de brigar na escola, e mais importante, começou a demonstrar mais autoestima. Descobrimos juntos que ele tinha um talento natural para a tecnologia, algo que eu mesmo na minha idade estava disposto a aprender com ele. Ele me ensinava sobre computadores, eu ensinava sobre a vida. Foi uma troca justa e enriquecedora para ambos. Ricardo e Patrícia ficaram impressionados com a transformação do filho. Eles haviam tentado várias abordagens, menos conversas com professores, psicóloga, mudanças na rotina, menos, mas nada havia funcionado tão bem quanto o tempo de qualidade que Pedro estava passando comigo. Isso me fez perceber algo importante. Como avô, eu tinha um papel único na vida dos meus netos, diferente do papel dos pais. Eu representava estabilidade, experiência, um porto seguro onde eles podiam ser completamente eles mesmos sem medo. Sofia também se beneficiou dessa nova dinâmica familiar. Embora ela não tivesse os mesmos problemas do irmão na escola, ela estava passando por suas próprias dificuldades típicas da pré-adolescência. Questões de autoestima, insegurança sobre aparência, dificuldades nos relacionamentos com amigas. Comecei a incluir lá também nas nossas atividades especiais. Enquanto Pedro e eu trabalhávamos com madeira, Sofia mostrava interesse em jardinagem. Criamos um pequeno jardim na varanda dos fundos, onde ela podia plantar flores e temperos. Dessas atividades ela aprendeu sobre paciência, cuidado e o prazer de ver algo crescer sob seus cuidados. Durante esses momentos com Sofia, ela começou a me contar sobre suas inseguranças, sobre como se sentia pressionada para se encaixar em padrões que não faziam sentido para ela. Compartilhei com ela histórias sobre sua avó Clara, sobre como ela também havia enfrentado pressões sociais quando era jovem, sobre como havia aprendido a valorizar sua própria personalidade única. Sofia começou a demonstrar mais confiança em si mesma, parando de se comparar tanto com as outras meninas e valorizando mais suas próprias qualidades. Esses desenvolvimentos todos tiveram um impacto profundo em Ricardo também. Ver como eu estava contribuindo positivamente na vida dos filhos dele o fez refletir sobre nossa própria relação e sobre o papel que ele queria desempenhar como pai. Ele começou a passar mais tempo de qualidade com Pedro e Sofia, inspirado pelo exemplo que estava vendo. Uma tarde, cerca de 8 meses após nossa reconciliação, Ricardo veio me procurar. Cerca de 8 meses após nossa reconciliação, Ricardo veio me procurar para uma conversa que eu não esperava. Ele havia sido promovido no novo emprego e queria dividir a notícia comigo. Mas mais do que isso, queria me agradecer por algo que nem eu mesmo havia percebido completamente. Pai, ele disse, eu venho observando o Senhor com as crianças. E percebi algo que me envergona a admitir. O Senhor está sendo um pai melhor para eles do que eu estou sendo. Não porque o Senhor está tentando ocupar meu lugar, mas porque o Senhor tem algo que eu perdi ao longo dos anos. Paciência, sabedoria e, principalmente, tempo de qualidade. Tentei explicar que não era uma competição, que nossos papéis eram complementares, mas Ricardo continuou. Não, pai, o senhor não entende. Eu estava tão focado em ser um provedor, em trabalhar para dar o melhor para minha família, que esqueci de estar presente de verdade. O Senhor me ensinou novamente o que significa ser pai, não apenas genitor. Aquela conversa me tocou profundamente, porque me fez perceber que nossa experiência dolorosa havia resultado em algo positivo não apenas para nós dois, mas para toda a família. Ricardo começou a implementar mudanças em sua rotina para ter mais tempo com Pedro e Sofia, inspirado na maneira como eu me relacionava com eles. Estabeleceu tradições familiares, como saídas especiais aos domingos, projetos em casa, onde todos participavam,
conversas individuais com cada criança antes de dormir. Fernanda também estava florescendo em nossa nova configuração familiar. Seu relacionamento com Carlos, o namorado viúvo, estava evoluindo bem, e ela começou a falar sobre a possibilidade de se casar novamente. Mas ao contrário do que eu poderia ter pensado antes, a ideia de Fernanda se casar não me preocupava. Nossa convivência havia nos fortalecido individualmente e como família. Eu sabia que, casada ou não, nossa relação continuaria sólida. Uma noite, durante um jantar em família onde estávamos todos reunidos, Fernanda, Carlos, Ricardo, Patrícia, Pedro e Sofia, menos olhei ao redor da mesa e senti uma gratidão imensa. Ali estava a família que quase perdi por causa do orgulho e do desrespeito, agora mais unida e amorosa do que nunca havia sido. Pedro, agora com 13 anos, havia se tornado um jovem confiante e articulado. Sofia, aos 10, irradiava alegria e autoestima. Ricardo era um pai mais presente e um filho mais carinhoso. Fernanda havia encontrado seu equilíbrio entre cuidar de mim e viver sua própria vida. Foi durante esse jantar que Ricardo fez um anúncio que me surpreendeu. Pai, a Patrícia e eu estivemos conversando e queremos fazer uma proposta. Que tal se construíssemos uma casa maior, onde o senhor tivesse sua própria ala, mas estivesse perto de nós? Assim o senhor manteria sua independência, mas estaríamos todos juntos. A proposta me deixou sem palavras. Não porque não fosse tentadora, mas porque representava uma mudança tão radical em relação àquela noite do meu aniversário, de filhos que queriam me colocar numa casa de repouso para filhos que queriam me ter mais perto. Expliquei que precisaria pensar sobre isso, conversar com Fernanda, avaliar todas as implicações, mas no fundo do coração, já sabia que era uma ideia que merecia consideração séria. Nas semanas seguintes, discutimos o projeto em detalhes. Não seria apenas uma casa maior, mas uma propriedade onde cada núcleo familiar teria seu espaço, privado, mas com áreas comuns onde poderíamos nos reunir sempre que quiséssemos. Haveria um jardim grande onde Pedro poderia praticar seus projetos de tecnologia ao ar livre, onde Sofia poderia expandir sua horta, onde eu poderia ter uma oficina de marcenaria adequada. Fernanda e Carlos também foram incluídos no planejamento, pois eles haviam decidido se casar e gostariam de fazer parte dessa nova configuração familiar. Durante essas discussões, percebi algo fundamental. Minha decisão de alterar o testamento, naquela manhã após meu aniversário, havia sido mais do que uma reação emocional. Havia sido um marco necessário, uma declaração de que eu ainda tinha valor, que minhas opiniões importavam, que eu não aceitaria ser tratado como descartável. Sem essa atitude drástica, talvez nunca tivéssemos chegado a esse ponto de respeito mútuo e amor genuíno. A construção da nova casa se tornou um projeto familiar. Cada um contribuía com ideias, todos participavam das decisões importantes. Pedro sugeriu sistemas de automação residencial. Sofia escolheu as plantas do jardim. Ricardo e eu trabalhamos juntos no planejamento da oficina de marcenaria. Foi um processo que durou quase um ano, desde o planejamento até a mudança efetiva. E cada etapa fortaleceu ainda mais nossos laços familiares. Durante esse período, Dona Margarida, minha vizinha e amiga, faleceu. Ela havia sido transferida para a casa de repouso contra sua vontade e definhou rapidamente longe de tudo que amava. Sua morte me impactou profundamente e me fez refletir sobre como facilmente eu poderia ter tido o mesmo destino se não tivesse tomado uma atitude firme naquela manhã, após meu aniversário. No funeral de Dona Margarida, conheci outros idosos que estavam passando por situações similares à que eu havia enfrentado. Alguns tinham tomado atitudes semelhantes à minha e conseguido reverter suas situações. Outros não haviam tido a mesma sorte e estavam vivendo em isolamento e tristeza. Isso me inspirou a fazer algo que não havia planejado: usar minha experiência para ajudar outros idosos em situações similares. Comecei a frequentar um grupo de apoio para pessoas da terceira idade, onde compartilhava minha história e oferecia conselhos práticos sobre como lidar com filhos que não respeitam a autonomia dos pais idosos. Descobri que tinha jeito para essa atividade. Minha experiência, combinada com minha capacidade de ouvir e aconselhar, se mostrou valiosa para muitas pessoas que se sentiam perdidas e desvalorizadas. Pedro, sempre interessado em tecnologia, sugeriu que criássemos um blog onde eu pudesse compartilhar essas experiências de forma mais ampla. Com a ajuda dele, começamos um projeto online chamado Dignidade Não Tem Idade, onde eu escrevia sobre questões relacionadas ao envelhecimento, direitos dos idosos e relacionamentos familiares intergeracionais. O blog cresceu além das nossas expectativas. Recebíamos mensagens de idosos de todo o Brasil compartilhando suas próprias experiências, pedindo conselhos,
agradecendo por se sentirem menos sozinhos. Também recebíamos mensagens de filhos, adultos que reconheciam ter cometido erros similares aos do Ricardo e queriam orientação sobre como reparar seus relacionamentos com pais idosos. Uma das mensagens mais marcantes veio de uma senhora de 75 anos de Recife, que escreveu: Senhor Mauro, li sua história e chorei porque parecia que estava lendo minha própria vida. Meus filhos também queriam me colocar numa casa de repouso, também me tratavam como um estorvo. Inspirado em sua coragem, conversei com um advogado e tomei atitudes similares às suas. Resultado: agora eles me respeitam novamente e estamos reconstruindo nossa relação. Obrigada por me mostrar que nunca é tarde para exigir dignidade. Mensagens como essa me fizeram perceber que nossa experiência familiar havia se tornado algo maior, uma fonte de inspiração e orientação para outras famílias enfrentando desafios similares. Pedro ficou orgulhoso de ter contribuído para algo que estava ajudando tantas pessoas, e isso fortaleceu ainda mais nossa relação especial de avô e neto. A mudança para a nova casa aconteceu numa manhã ensolarada de setembro. Exatamente. Um ano após o aniversário que havia mudado tudo. Todos participaram do processo, carregando caixas, organizando móveis, plantando as primeiras mudas no jardim. Quando tudo estava arrumado, nos reunimos na sala principal para um brinde. Ricardo se levantou e fez um discurso que me emocionou até as lágrimas. Pai, há exatamente um ano, eu cometi o pior erro da minha vida. Disse palavras que jamais deveria ter dito. Machuquei a pessoa que mais amo neste mundo. Ao redor desta casa que construímos juntos, percebo que aquele erro, por mais doloroso que tenha sido, nos levou a um lugar melhor do que onde estávamos antes. Não estou agradecendo pelo erro, mas estou agradecendo pela sua coragem de não aceitar ser desrespeitado, pela sua sabedoria em nos dar uma segunda chance e principalmente pela sua capacidade de transformar a dor em amor, mágoa em crescimento. Fernanda também quis falar. Pai, o Senhor me ensinou que cuidar de um pai idoso não é sacrifício, é privilégio. O Senhor me mostrou que envelhecer pode ser um processo bonito quando é vivido com dignidade, cercado de amor. Obrigado por me permitir fazer parte desta jornada. Até Pedro, que agora estava com 14 anos, quis contribuir. Vovô, o Senhor me ensinou que ser diferente é bom, que não precisamos nos encaixar em moldes que não fazem sentido para nós. O Senhor me mostrou que gentileza é força, que sabedoria vale mais que dinheiro, e que família verdadeira é aquela que se respeita. Eu quero ser como o Senhor quando crescer. Sofia, agora com 11 anos, disse simplesmente: Vovô, obrigada por me ensinar que flores precisam de tempo e paciência para crescer bonitas, assim como as pessoas. O Senhor tem muita paciência comigo, e por isso eu estou crescendo feliz. Naquela noite, sozinho no meu quarto, na nova casa, olhei para a foto da Clara que sempre me acompanha e falei com ela como faço todos os dias. Clara, minha querida, você não vai acreditar na jornada que fizemos este ano. Lembra daquela noite terrível quando o Ricardo me chamou de velho inútil? Pois bem, daquela dor nasceu a família mais bonita que já tivemos. Nossos filhos aprenderam a nos valorizar, nossos netos estão crescendo com valores sólidos. E eu descobri que ainda tenho muito a contribuir para o mundo. Você ficaria orgulhosa de ver como todos mudamos e crescemos. Mais 6 meses se passaram. E nossa vida na nova casa se estabeleceu numa rotina harmoniosa. Cada um tinha seu espaço, mas nos reuníamos regularmente para refeições, atividades familiares e simplesmente para desfrutar da companhia uns dos outros. O blog continuou crescendo. E recebi um convite inesperado para escrever um livro sobre minha experiência. A editora havia encontrado nosso blog e acreditava que minha história poderia inspirar muitas pessoas. Aceitar esse desafio aos 73 anos foi assustador, mas também emocionante. Com a ajuda de Pedro na parte técnica e o apoio de toda a família, comecei a escrever. O processo de transformar nossa experiência familiar em um livro me fez reviver muitos momentos dolorosos, mas também me permitiu enxergar com mais clareza o crescimento que todos experimentamos. Escrever sobre perdão me ensinou mais sobre perdoar. Escrever sobre dignidade me fortaleceu ainda mais. Escrever sobre amor familiar me fez valorizar ainda mais o que construímos juntos. Durante a escrita do livro, recebi uma ligação que não esperava. Era de um programa de televisão nacional que queria fazer uma reportagem sobre nossa história. Inicialmente hesitei, pois sempre fui uma pessoa reservada, mas a família me encorajou a aceitar, argumentando que poderia ajudar ainda mais pessoas. A gravação da reportagem foi uma experiência marcante. Ver nossa história sendo contada na televisão, ver o interesse genuíno das pessoas em questões relacionadas ao envelhecimento e dignidade, me fez perceber o impacto que uma pessoa pode ter quando decide não aceitar o desrespeito. Após a exibição da reportagem, nosso blog recebeu milhares de visitas. E eu recebi centenas de mensagens de pessoas de todo o país. Histórias de reconciliações familiares, de idosos que encontraram
coragem para exigir respeito de filhos, que reconheceram seus erros e mudaram suas atitudes. Uma das consequências inesperadas de toda essa visibilidade foi receber uma proposta para dar palestras sobre envelhecimento ativo e relacionamentos familiares. Aos 73 anos, descobri uma nova vocação como palestrante. Minhas apresentações combinavam minha experiência pessoal com reflexões sobre dignidade, respeito intergeracional e a importância de valorizar a sabedoria dos idosos. Pedro me acompanhava em algumas dessas palestras, ajudando com a parte técnica e às vezes compartilhando sua perspectiva como neto, que havia testemunhado nossa transformação familiar. Ver meu neto de 14 anos falando com maturidade sobre respeito aos idosos, sobre a importância dos avós na formação dos jovens, sobre como nossa experiência havia moldado sua visão de mundo, me enchia de orgulho e esperança. Era a prova viva de que nossa jornada dolorosa havia resultado em algo positivo que se estenderia às próximas gerações. O livro foi publicado 1 ano e meio após começarmos a escrevê-lo. O lançamento foi uma celebração familiar e comunitária. A livraria local organizou um evento onde pude autografar exemplares e conversar com leitores. Ricardo fez questão de estar presente e, durante sua fala, disse algo que resumiu perfeitamente nossa jornada. Este livro não é apenas a história do meu pai. É a história de uma família que quase se perdeu por falta de respeito e se reencontrou através do perdão. É um testemunho de que nunca é tarde para mudar, para crescer, para se tornar uma pessoa melhor. As vendas do livro superaram todas as expectativas e, mais importante, as mensagens que continuei recebendo mostravam que nossa história estava realmente fazendo diferença na vida das pessoas. Famílias se reconciliando, idosos recuperando sua autoestima, filhos adultos repensando suas atitudes em relação aos pais mais velhos. 2 anos após aquele aniversário fatídico, organizamos uma festa especial, não apenas para celebrar meus 74 anos, mas para comemorar tudo que havíamos construído juntos. A mesa estava posta com a mesma louça boa que Clara guardava para ocasiões especiais. Mas desta vez o ambiente era completamente diferente. Havia respeito, havia amor genuíno, havia gratidão. Durante o jantar, propus um brinde especial. Todos nós, por termos aprendido que família verdadeira não é aquela que nunca enfrenta dificuldades, mas aquela que encontra forças para superá-las juntas, por termos descoberto que perdão não é esquecimento, mas libertação. Por compreendido que dignidade não é questão de idade, mas de caráter. Todos levantaram seus copos, incluindo Pedro e Sofia com seus refrigerantes, e brindamos não apenas ao meu aniversário, mas à nossa vitória sobre o orgulho, o ressentimento e a falta de comunicação. Depois do jantar, quando estávamos na sala conversando, Pedro me surpreendeu com um presente especial. Era um quadro com uma foto nossa na oficina de marcenaria, trabalhando juntos na casinha de passarinho que havíamos construído. No vidro do quadro, ele havia gravado uma frase: "Vovô, obrigado por me ensinar que homens de verdade sabem pedir desculpas, perdoar e recomeçar. Você é meu herói." Naquele momento, olhando para meu neto que havia crescido tanto, para minha família reunida em harmonia, para todos os projetos que tínhamos pela frente, soube que havia tomado a decisão certa naquela manhã de setembro do ano anterior. Alterar o testamento havia sido mais do que uma reação emocional. Havia sido o catalisador para uma transformação que nos tornou uma família melhor, mais unida, mais respeitosa. Hoje, quando olho para trás, não vejo aquela noite do meu aniversário como a pior da minha vida, mas como o início da melhor fase da minha vida. Foi preciso chegar ao fundo do poço para descobrir que ainda tinha forças para subir. Foi preciso quase perder minha família para aprender a valoriza la verdadeira monte. Foi preciso ser chamado de velho inútil para provar que ainda tinha muito a contribuir para o mundo. Nos meses que se seguiram, continuei com minhas atividades de palestrante e escritor, sempre com o apoio incondicional da família. Pedro começou a me acompanhar mais frequentemente, não apenas como assistente técnico, mas como co-palestrante. Sua perspectiva jovem sobre questões intergeracionais complementava perfeitamente minha experiência de vida. Sofia também encontrou sua maneira. Ela começou um pequeno projeto de jardinagem terapêutica para idosos inspirada no que havia aprendido comigo. Aos 2 anos, ela já demonstrava uma maturidade impressionante e uma sensibilidade especial para lidar com pessoas mais velhas. Ricardo se envolveu na parte administrativa dos meus projetos, gerenciando contratos de palestras, organizando a agenda de eventos, cuidando das questões financeiras. Era sua maneira de contribuir para algo que havia se tornado importante não apenas para mim, mas para centenas de pessoas que acompanhavam meu trabalho. Fernanda e Carlos se casaram numa cerimônia simples, mas emocionante no jardim de nossa casa. Ver minha filha feliz novamente, sabendo que nossa relação estava sólida
e que ela havia encontrado um companheiro que a respeitava e valorizava. Foi uma das maiores alegrias desse período de reconstrução. A dinâmica da casa se adaptou perfeitamente à chegada de Carlos. Ele se integrou naturalmente à família, respeitando as tradições que havíamos estabelecido, contribuindo com suas próprias qualidades e experiências. Era um homem gentil viúvo como Eiu, que entendia a importância dos relacionamentos familiares e do respeito aos mais velhos. Uma das tradições que estabelecemos foi o Domingo da Família, um dia em que todos se reuniam para uma refeição especial, jogos, conversas e atividades conjuntas. Não era uma obrigação, mas uma escolha que todos fazíamos com prazer. Nesses domingos, compartilhávamos novidades da semana, discutíamos projetos futuros, simplesmente desfrutávamos da companhia uns dos outros. Foi num desses domingos que Pedro, agora com 15 anos, me surpreendeu com um anúncio. Vovô, eu decidi o que quero estudar na faculdade. Quero fazer psicologia, especialização em gerontologia. Quero trabalhar com idosos, ajudar famílias como a nossa a se entenderem melhor. O Senhor me inspirou a querer fazer diferença na vida das pessoas. Fiquei emocionado com a escolha do Munet. Ver que nossa experiência havia influenciado positivamente seus planos de vida era a confirmação de que toda a nossa jornada havia valido a pena. Pedro não estava escolhendo sua profissão apenas por influência familiar, mas por uma convicção genuína de que queria contribuir para melhorar a qualidade de vida dos idosos. Sofia, agora com 13 anos, também começava a demonstrar interesse em atividades sociais. Ela se voluntariou para ajudar numa casa de repouso local, levando flores do nosso jardim e conversando com os residentes. Ver minha netinha, tão jovem, já compreendendo a importância de cuidar dos mais velhos, me enchia de esperança sobre o futuro. 3 anos após aquele aniversário transformador, recebi um convite que não esperava. Uma universidade de São Paulo queria me convidar para uma palestra magna sobre envelhecimento ativo e dignidade na terceira idade. Seria minha primeira apresentação em ambiente acadêmico, para uma plateia de professores, estudantes de gerontologia e profissionais da área. Aceitar esse desafio aos 75 anos foi intimidador, mas também gratificante. A preparação da palestra foi um trabalho de família. Ricardo ajudou com a pesquisa de dados estatísticos, Fernanda contribuiu com insights sobre políticas públicas para idosos, Pedro cuidou da parte tecnológica da apresentação, e Sofia sugeriu incluir depoimentos de pessoas que haviam sido inspiradas por nossa história. A palestra foi um sucesso. A plateia acadêmica recebeu muito bem minha combinação de experiência pessoal com reflexões sociais mais amplas. As perguntas que se seguiram à apresentação mostraram que havia um interesse genuíno em compreender melhor as dinâmicas familiares que envolvem o envelhecimento. Após a palestra, fui convidado para participar de um projeto de pesquisa sobre reconciliação familiar na terceira idade. Seria um estudo pioneiro no Brasil, e minha história seria um dos casos estudados. Aceitar participar significava contribuir para o desenvolvimento científico de uma área que havia se tornado minha paixão. Os meses que se seguiram foram intensos. Participar da pesquisa acadêmica me fez refletir ainda mais profundamente sobre nossa experiência, responder questionários detalhados, participar de entrevistas em profundidade, analisar nossa transformação familiar sob uma ótica científica. Me permitiu compreender ainda melhor os mecanismos que haviam tornado possível nossa reconciliação. Uma das descobertas interessantes da pesquisa foi que famílias que passam por crises similares à nossa têm maior probabilidade de sair fortalecidas. Quando há pelo menos um membro da família que se recusa a aceitar o desrespeito e toma atitudes concretas para exigir mudanças. Minha decisão de alterar o testamento havia sido, segundo os pesquisadores, um exemplo perfeito de intervenção de choque necessária para quebrar padrões tóxicos de relacionamento. Durante esse período de pesquisa acadêmica, algo inesperado, minha história chegou aos ouvidos de um diretor de cinema documentário que se interessou em transformá-la em um filme. A proposta era fazer um documentário que combinasse nossa experiência pessoal com uma análise mais ampla sobre o envelhecimento populacional no Brasil e os desafios das relações intergeracionais. Inicialmente, hesitei em aceitar participar de um documentário significaria expor ainda mais nossa vida privada, reviver momentos dolorosos de forma ainda mais pública. Mas a família me encorajou, argumentando que poderia ser uma ferramenta poderosa para conscientizar a sociedade sobre questões importantes relacionadas aos idosos. A produção do documentário durou quase um ano. Foram meses de entrevistas, gravações do nosso dia a dia, reconstituições de momentos importantes, depoimentos de especialistas em gerontologia e, principalmente, conversas profundas sobre nossa jornada de dor e reconciliação. Pedro participou ativamente do projeto não apenas como personagem, mas contribuindo com ideias sobre como retratar a perspectiva dos jovens sobre o envelhecimento dos avós. Sofia também teve seu papel,
mostrando como as crianças podem ser pontes importantes na reconciliação familiar. O documentário foi lançado num festival de cinema nacional e recebeu críticas muito positivas. Mais importante que o reconhecimento artístico foi o impacto social. Após a exibição, recebemos centenas de mensagens de pessoas que haviam se inspirado para reconciliar-se com familiares idosos, ou de idosos que encontraram coragem para exigir mais respeito de suas famílias. Uma dessas mensagens me marcou. Veio de um homem de 60 anos de Curitiba. Senhor Mauro, assisti ao documentário com meu pai de 85 anos. Há 2 anos não nos falávamos por causa de uma briga sobre a venda da casa, onde ele sempre morou. Depois de ver sua história, percebi que estava repetindo os mesmos erros que quase destruíram sua família. Ontem, liguei para meu pai e pedi desculpas, e hoje estamos planejando uma viagem juntos. Obrigado por me mostrar que nunca é tarde para consertar relacionamentos. O documentário também trouxe uma consequência inesperada: convites para participar de programas de televisão, entrevistas em rádio e principalmente um aumento significativo na demanda por minhas palestras. Aos 76 anos, eu havia me tornado uma referência nacional em questões relacionadas ao envelhecimento ativo e relações familiares. Decidi aceitar essa visibilidade pública não foi fácil. Sempre fui uma pessoa reservada, que valorizava a privacidade familiar, mas compreendi que minha experiência havia se tornado maior que minha pessoa. Não se tratava mais apenas da minha história, mas de uma causa que poderia beneficiar milhares de pessoas. Uma das experiências mais marcantes desse período foi receber o convite para falar no Congresso Nacional sobre políticas públicas para idosos. Estar ali, naquele ambiente solene, representando não apenas minha própria experiência, mas a voz de milhões de idosos brasileiros que lutam por dignidade e respeito, foi simultaneamente intimidador e empoderador. Durante minha fala no Congresso, enfatizei que as políticas públicas para idosos não podem se limitar apenas à saúde e previdência, mas devem incluir programas de conscientização sobre respeito intergeracional, mediação familiar, e principalmente educação para preparar as pessoas para o próprio envelhecimento. Argumentei que uma sociedade que não valoriza seus idosos é uma sociedade que não compreende seu próprio futuro, já que todos nós, se tivermos sorte, chegaremos à terceira idade. Após minha participação no Congresso, recebi convite de outros países latino-americanos para compartilhar nossa experiência. O envelhecimento populacional é um fenômeno global, e os desafios que enfrentamos no Brasil são similares aos de muitos outros países. Minha primeira viagem internacional para uma palestra foi ao Chile, acompanhado por Pedro, que agora aos 17 anos já demonstrava habilidades impressionantes como co-palestrante. Ver meu neto falando fluentemente em espanhol sobre nossa experiência familiar, conectando-se com jovens chilenos sobre a importância de valorizar os avós, foi um momento de orgulho indescritível. Durante essa viagem conhecemos muitas famílias que estavam enfrentando desafios similares aos nossos. Descobrimos que o conflito entre gerações por questões de autonomia dos idosos é um problema universal, mas que as soluções podem ser adaptadas a diferentes culturas e contextos. Uma das coisas mais bonitas de nossa apresentação no Chile foi ver como nossa história ressoava com pessoas de diferentes backgrounds culturais. Dor, amor, orgulho, perdão, reconciliação são sentimentos universais que transcendem nacionalidades e idiomas. Voltamos daquela viagem ainda mais convencidos de que nosso trabalho tinha um propósito maior do que imaginávamos inicialmente. De volta ao Brasil, nossa rotina familiar continuava harmoniosa. A casa funcionava como um núcleo de múltiplas gerações onde cada pessoa tinha seu espaço e papel definidos, mas todos se apoiavam mutuamente. Pedro estava se preparando para o vestibular de psicologia. Sofia se destacava na escola tanto em notas quanto em atividades sociais. Ricardo havia recebido uma promoção importante no trabalho, e Fernanda estava considerando voltar a estudar para fazer uma pós-graduação em gerontologia social. Essa última novidade me emocionou particularmente. Ver que nossa experiência havia inspirado minha filha a querer se especializar profissionalmente em questões relacionadas ao envelhecimento era mais uma confirmação de que nossa jornada havia criado um legado positivo que se estenderia às próximas gerações. 4 anos após aquele aniversário que mudou tudo, organizamos uma celebração especial, não apenas para comemorar meus 76 anos, mas para marcar o 4º aniversário da nossa nova família, como havíamos começado a chamar nossa configuração pós-reconciliação. Convidamos não apenas nossos familiares, mas também algumas das pessoas que havíamos conhecido ao longo dessa jornada.
Dona Carmen, minha vizinha, que sempre foi uma boa amiga. Dr. Henrique, meu advogado que havia testemunhado toda a nossa transformação. Pessoas que haviam participado dos grupos de apoio que eu frequentava, até mesmo alguns leitores do blog que se haviam tornado amigos próximos. A festa foi uma celebração não apenas da minha vida, mas de tudo que havíamos construído juntos como família e comunidade. Durante o jantar, cada pessoa presente compartilhou uma reflexão sobre o que nossa história havia representado. Para eles, os depoimentos foram tocantes e me fizeram perceber o impacto que uma pessoa pode ter quando decide não aceitar o desrespeito e luta por dignidade. Pedro, agora com 18 anos e prestes a entrar na faculdade, fez um discurso que resumiu perfeitamente nossa jornada. Vovô, há 4 anos, quando o papai disse aquelas palavras terríveis, eu era apenas uma criança que não entendia completamente o que estava acontecendo. Hoje, aos 18 anos, compreendo que aquele momento doloroso foi o início da transformação mais bonita que nossa família já viveu. O Senhor me ensinou que dignidade não se negocia, que respeito não é favor, e que amor verdadeiro às vezes exige coragem para enfrentar conflitos. Mais importante, o Senhor me mostrou que nunca é tarde para recomeçar, para perdoar, para crescer como pessoa. Quando eu começar a minha faculdade de psicologia na semana que vem, lavar comigo todos os ensinamentos que aprendi nestes anos ao seu lado. Quero ajudar outras famílias a encontrar o caminho de volta umas para as outras, assim como nós encontramos. Obrigado por ser não apenas meu avô, mas meu mentor, meu amigo, meu exemplo de como envelhecer com dignidade e propósito. Sofia, agora com 15 anos e já demonstrando uma maturidade impressionante, também quis falar: vovô, o Senhor me ensinou que cuidar é diferente de controlar, que proteger é diferente de limitar e que amar é diferente de possuir. Quando vejo minhas amigas reclamando dos avós, eu sempre conto nossa história e explico como é bom ter um avô que nos trata como pessoas, não como crianças. O Senhor me fez entender que envelhecer pode ser bonito quando é feito com dignidade. Ricardo se levantou e, pela primeira vez em 4 anos, falou publicamente sobre aquela noite terrível. Pai, há 4 anos eu cometi o pior erro da minha vida. Não apenas pelas palavras que disse, mas pela atitude de desrespeito que vinha demonstrando há anos sem perceber. Hoje, olhando ao redor desta mesa, vendo nossa família unida e feliz, vendo o impacto positivo que o Senhor tem na vida de centenas de pessoas, sei que aquele erro, por mais doloroso que tenha sido, nos levou a um lugar muito melhor do que onde estávamos. Não estou agradecendo pelo não. Estou agradecendo pelo erro em si, mas estou agradecendo pela sua coragem de não aceitar ser tratado com desrespeito, pela sua sabedoria em nos dar uma segunda chance quando merecíamos, e principalmente pela sua capacidade de transformar dor em amor, mágoa em crescimento. O Senhor não apenas perdoou, mas nos ensinou a ser pessoas melhores. Hoje posso dizer com orgulho que sou filho de um homem que aos 76 anos ainda está ensinando o mundo sobre dignidade, respeito e amor familiar. Fernanda também quis compartilhar suas reflexões. Pai, estes 4 anos morando com o Senhor foram os mais enriquecedores da minha vida adulta. O Senhor me ensinou que cuidar de um pai idoso não é sacrifício, é privilégio. Me mostrou que sabedoria não tem idade específica para ser compartilhada e que experiência de vida é um tesouro que deve ser valorizado, não descartado. Quando eu começar minha pós-graduaca em gerontologia social no próximo ano, levarei comigo não apenas teorias acadêmicas, mas a experiência real de ter vivido uma transformação familiar baseada em respeito mútuo e amor genuíno. Carlos, que já era parte integral da nossa família, também contribuiu. Mauro, quando me casei com a Fernanda, ganhei não apenas uma esposa maravilhosa, mas uma família que me ensinou muito sobre relacionamentos saudáveis e respeitosos, como alguém que também perdeu cônjuge. Sei como é importante ter uma família que nos acolhe e valoriza. O Senhor criou um ambiente onde pessoas de diferentes idades convivem harmoniosamente, se respeitam mutuamente e crescem juntas. Isso é um exemplo raro na nossa sociedade. Após os discursos, quando a festa estava terminando e os convidados começaram a ir embora, me recolhi ao meu quarto para um momento de reflexão. Olhei para a foto da Clara e compartilhei com ela, como faço todas as noites. Clara, minha querida, você não imagina como nossa família se transformou nestes 4 anos. Aquele momento terrível no meu aniversário, que na época pareceu o fim do tudo, na verdade foi o início da melhor fase das nossas vidas. Nossos filhos aprenderam a nos valorizar, nossos netos estão crescendo com valores sólidos sobre respeito aos idosos, e eu descobri que ainda tenho muito a contribuir. Para o mundo. Nossa história está ajudando centenas de famílias a se reconciliarem, a se entenderem melhor. Você ficaria orgulhosa de ver como todos crescemos e amadurecemos juntos.
No dia seguinte, acordei com uma sensação de gratidão imensa. Olhei pela janela e vi Pedro ajudando Sofia no jardim, os dois conversando e rindo. Vi Ricardo e Carlos trabalhando juntos num pequeno projeto de ampliação da oficina de marcenaria. Vi Fernanda na cozinha preparando o café da manhã para todos. Era uma cena de harmonia familiar que 4 anos atrás parecia impossível. Durante o café da manhã, Pedro anunciou que havia sido aceito na faculdade de psicologia e que queria continuar nosso trabalho de palestras durante os fins de semana. Ele havia desenvolvido um projeto para sua primeira semana de aula. Uma apresentação sobre a perspectiva jovem nas relações intergeracionais, baseada em nossa experiência familiar. Sofia também tinha novidades. Havia sido escolhida para representar sua escola num projeto sobre voluntariado com idosos. Ela queria implementar um programa onde estudantes do ensino médio visitariam casas de repouso regularmente, não apenas para fazer companhia, mas para aprender com os residentes sobre história, tradições familiares, experiências de vida. Ricardo me procurou após o café para uma conversa particular. Ele queria me contar que havia recebido uma proposta de promoção que exigiria uma transferência para outra cidade. Era uma oportunidade excelente profissionalmente, mas ela estava hesitante porque significaria deixar nossa configuração familiar harmoniosa. Conversamos longamente sobre isso. Expliquei que a família que construímos não dependia da proximidade física, mas dos laços de respeito e amor que havíamos. Furlas disse que ele deveria considerar a proposta com base no que seria melhor para sua carreira e sua família nuclear. Não por minha causa. Ricardo, disse, uma das coisas mais importantes que aprendi nestes anos é que amor verdadeiro não significa prender as pessoas perto de nós, mas apoiá-las nas decisões que as fazem felizes e realizadas. Se essa oportunidade é boa para você, para Patrícia e para as crianças, você deve aceitar. Nossa relação está sólida o suficiente para resistir à distância. Ele ficou emocionado com minha resposta e disse que havia ficado com medo de que eu interpretasse uma possível mudança como abandono. Expliquei que o abandono estava no passado, que agora nossa família tinha bases sólidas de comunicação e respeito mútuo. Algumas semanas depois, Ricardo decidiu aceitar a promoção. A mudança seria gradual e eles se estabeleceriam numa cidade a cerca de 2 horas de São Paulo. Não era uma distância que impediria nossos encontros regulares, mas exigiria alguns ajustes em nossa dinâmica familiar. A despedida foi emocionante, mas diferente das separações dolorosas do passado. Desta vez era uma despedida cheia de amor, apoio mútuo e planos para manter nossa conexão. Pedro e Sofia ficariam passando alguns fins de semana comigo, continuando nossos projetos especiais. Ricardo prometeu trazer a família para todos os domingos que fosse possível, e planejamos férias conjuntas. Algumas semanas após a mudança de Ricardo, recebi uma ligação inesperada. Era de uma produtora de televisão querendo propor um programa semanal onde eu conversaria com famílias que estivessem passando por conflitos similares ao que vivemos. Seria uma espécie de terapia familiar televisiva, onde minha experiência pessoal seria combinada com orientação profissional de psicólogos especialistas. A proposta era tentadora, mas também desafiadora. Significaria assumir um compromisso semanal regular, lidar com casos complexos de relacionamentos familiares e ter ainda mais exposição pública. Conversei com a família sobre isso. Pedro, sempre entusiasmado com nossos projetos, achou que seria uma oportunidade incrível de ajudar ainda mais pessoas. Sofia sugeriu que eu poderia incluir segmentos sobre como os netos podem ajudar na reconciliação familiar. Fernanda se ofereceu para ser minha assistente no programa, usando seus conhecimentos em gerontologia social. Após muita reflexão, decidi aceitar a proposta, mas com algumas condições. O programa teria que ter um enfoque genuinamente educativo, não sensacionalista. Eu teria autonomia para escolher os casos que participaria. E uma parte do tempo seria dedicada a educar o público sobre questões relacionadas ao envelhecimento ativo e dignidade na terceira idade. O programa Família em Harmonia estreou 6 meses depois e teve uma recepção muito positiva. Cada episódio focava numa família específica enfrentando conflitos intergeracionais. Meu papel era compartilhar minha experiência, oferecer perspectivas baseadas no que havia aprendido e, junto com os psicólogos, ajudar as famílias a encontrar caminhos para a reconciliação. Um dos casos mais marcantes foi o de uma família, onde o filho queria que a mãe de 80 anos vendesse a casa onde ela morava há 50 anos, para ir morar num apartamento menor e mais prático. A situação era muito similar à que vivemos, e ver a dor nos olhos daquela senhora me transportou de volta àquela noite do meu aniversário. Durante o programa, compartilhei nossa história. Expliquei como a imposição de decisões pode ser mais prejudicial que útil. E ajudei o filho a compreender que prático nem sempre é melhor quando se trata de questões emocionais
A família conseguiu encontrar uma solução onde a mãe mantinha sua casa, mas com algumas adaptações de segurança e apoio adicional dos filhos. Outro caso emocionante foi o de um avô que se sentia rejeitado pelos netos porque não entendia a tecnologia e se sentia ultrapassado. Junto com Pedro, que participou desse episódio como convidado especial, mostramos como diferentes gerações podem aprender umas com as outras. Pedro ensinou o avô a usar um tablet para se comunicar com os netos, enquanto o avô ensinou Pedro a jogar xadrez. Foi um exemplo bonito de como as diferenças geracionais podem ser pontes, não muros. O programa se tornou um sucesso e durou 3 temporadas. Durante esse período, ajudamos dezenas de famílias a se reconciliarem, educamos milhares de telespectadores sobre questões do envelhecimento e principalmente continuamos espalhando a mensagem de que dignidade e respeito são fundamentais em qualquer relacionamento familiar. Aos 78 anos, quando decidimos encerrar o programa, eu havia me tornado uma figura pública respeitada na área de gerontologia e relações familiares. Universidades me convidavam para palestras, outros países solicitavam minha participação em conferências internacionais e o livro havia sido traduzido para vários idiomas. Mas o que mais me orgulhava não era o reconhecimento profissional, e sim o impacto real que estávamos tendo na vida das pessoas. As mensagens que recebia diariamente de famílias que haviam se reconciliado, de idosos que haviam recuperado sua autoestima, de jovens que haviam aprendido a valorizar seus avós, eram a verdadeira medida do sucesso do nosso trabalho. Pedro, agora formado em psicologia e especializado em gerontologia, havia se tornado meu parceiro oficial nesse trabalho. Juntos criamos o Instituto Dignidade Sem Idade, uma organização sem fins lucrativos dedicada a promover o envelhecimento ativo e relações familiares saudáveis. Sofia, agora com 18 anos e estudando serviço social, também participava ativamente dos projetos do Instituto. Ela havia desenvolvido um programa inovador onde jovens universitários visitavam idosos em suas casas, não apenas para fazer companhia, mas para trocar conhecimentos. Os jovens ensinavam tecnologia, os idosos compartilhavam experiências de vida. Ricardo continuava em sua nova cidade, mas nossa relação permanecia sólida. Ele visitava regularmente, participava das decisões importantes da família e inclusive havia implementado um programa similar ao nosso na empresa onde trabalhava, promovendo melhor integração entre funcionários de diferentes idades. No meu aniversário de 79 anos, organizamos uma celebração especial. Não apenas uma festa familiar, mas um evento público onde lançaríamos oficialmente o Instituto e anunciaríamos nossos novos projetos. O evento foi realizado no auditório da universidade onde eu havia dado minha primeira palestra acadêmica, fechando um círculo simbólico importante. A celebração reuniu centenas de pessoas, familiares, amigos, profissionais da área de gerontologia, famílias que haviam participado do programa de televisão, leitores do livro, estudantes e principalmente muitos idosos que haviam sido inspirados por nossa história a exigir mais respeito e dignidade em suas vidas. Durante meu discurso naquela noite, refleti sobre os 6 anos que haviam se passado desde aquele aniversário terrível. Há 6 anos, eu era apenas um idoso comum que se sentia desvalorizado pela própria família. Hoje, posso dizer que sou um homem realizado, não apenas porque me reconciliei com meus filhos, mas porque descobri que ainda tinha muito a contribuir para o mundo. Nossa experiência dolorosa se transformou numa missão de vida a ajudar outras famílias a encontrar o caminho da reconciliação e do respeito mútuo. Continuei. Aprendi que dignidade não tem idade, que sabedoria deve ser valorizada, não descartada, e que amor verdadeiro às vezes exige coragem para enfrentar conflitos. Mais importante, aprendi que nunca é tarde para recomeçar, para perdoar, para crescer como pessoa. Durante a festa, Pedro anunciou que havia sido aceito num programa de mestrado em psicologia familiar, onde pesquisaria especificamente estratégias de mediação em conflitos intergeracionais. Sofia compartilhou que havia ganhado uma bolsa de estudos para fazer intercâmbio na Argentina, onde estudaria programas de integração intergeracional. Fernanda contou que havia sido convidada para coordenar um novo departamento de gerontologia social numa universidade particular, Carlos, que se aposentaria no próximo ano e gostaria de se dedicar integralmente aos projetos do Instituto. Ricardo, participando por videoconferência da sua nova cidade, disse que estava implementando um programa corporativo de valorização de funcionários mais velhos em sua empresa. Inspirado em nosso trabalho, cada anúncio me enchia de orgulho. Não apenas pelas conquistas individuais de cada membro da família, mas porque todos haviam encontrado maneiras de contribuir para a causa que havia nascido da nossa experiência de dor e reconciliação. Aquela noite, quando todos já haviam ido embora e eu estava sozinho no meu quarto, conversei mais uma vez com a foto da Clara. Minha querida, hoje completei 79 anos. E posso dizer que estes últimos 6 anos foram os mais significativos da minha vida. Não apenas pela reconciliação da nossa família,
mas pelo propósito que encontrei, pelo impacto que conseguimos ter na vida de tantas pessoas. Nossa história de dor se transformou em fonte de esperança para milhares de famílias. Nossos filhos não apenas aprenderam a nos respeitar, mas se tornaram defensores ativos dos direitos dos idosos. Nossos netos estão crescendo com uma compreensão profunda sobre o valor da experiência e da sabedoria. E eu, aos 79 anos, ainda estou aprendendo, crescendo, contribuindo, olhando para o futuro. Aos 79 anos, sinto que ainda tenho muito a fazer. O Instituto está crescendo, temos projetos para expandir nosso trabalho para outros estados. Pedro está desenvolvendo novas metodologias de mediação familiar. Sofia está trazendo perspectivas jovens e inovadoras. E toda a família continua unida nessa missão comum. Mais importante que tudo, nossa família se tornou um exemplo vivo de que é possível superar conflitos profundos quando há respeito, comunicação honesta e disposição para perdoar e recomeçar. Não somos uma família perfeita. Menos ainda temos nossos desafios e diferenças. Mas somos uma família que aprendeu a lidar com os conflitos de forma madura e respeitosa. Hoje, quando me levanto todas as manhãs, não sinto mais aquela solidão e desvalorização que senti há 6 anos atrás. Sinto propósito, sinto que minha experiência de vida tem valor, que minha voz importa, que ainda tenho muito amor para dar e muito conhecimento para compartilhar. A decisão que tomei naquela manhã, após meu aniversário, alterar meu testamento como forma de exigir respeito, foi o catalisador para uma transformação que ultrapassou em muito nossa família nuclear. Tornou-se uma missão de vida, uma contribuição para a sociedade, uma fonte de esperança para milhares de pessoas que enfrentam desafios similares. Para todos que estão assistindo este relato e passando por situações parecidas com a minha, quero deixar algumas reflexões importantes. Primeiro, dignidade não é negociável, independente da idade que você tenha. Segundo, exigir respeito não é teimosia, é amor próprio. Terceiro, nunca é tarde para mudanças positivas, tanto para perdoar quanto para ser perdoado. Quarto, família verdadeira é aquela que cresce junta, que aprende com os conflitos, que se fortalece através das dificuldades. Para os filhos adultos que podem estar assistindo, lembrem-se de que seus pais não são apenas responsabilidades ou problemas a serem gerenciados. São pessoas com histórias ricas, experiências valiosas, amor incondicional para oferecer. Envelhecer não significa tornar-se inútil. Significa acumular sabedoria, perspectiva e, principalmente, uma capacidade única de amar que só vem com a maturidade da vida. Meu nome é Mauro, tenho 79 anos, moro em Pinheiros, em São Paulo, e posso dizer com certeza que a vida ainda me reserva muitas surpresas boas. Nossa história prova que mesmo nos momentos mais sombrios, quando parece que tudo está perdido, sempre existe uma possibilidade de recomeço, de reconciliação, de crescimento. Tudo o que é preciso é coragem para não aceitar o desrespeito, sabedoria para perdoar quando necessário, e, principalmente, amor suficiente para acreditar que as pessoas podem mudar, que as famílias podem se curar, que nunca é tarde para construir algo bonito sobre as ruínas da dor. Esta é minha história, nossa história. Uma história de transformação que espero possa inspirar muitas outras famílias a encontrar seu próprio caminho de volta ao amor e ao respeito mútuo.